Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados do Toque Passa, chegando aqui pra falar de NFL, semana de Super Bowl, vivendo o Super Bowl de uma maneira diferente, ainda não me adaptei, tá? Não tô acostumado, acho que não vou me acostumar, mas pretendo que também não vire um costume que eu volte a falar do palco do Super Bowl, que é diferente, o clima fica diferente, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas eu quero falar sobre alguns fatores que eu tenho pensado um pouquinho sobre esse jogo. Eu tô tentando traçar o meu favorito, colocar aqui porque eu vou trazer vídeo com o favorito, né? Eu sempre faço o meu palpite pro Super Bowl. Eu fico tentando pensar em nomes, em pontos que podem levar a vitória de um e de outro, e eu quero ampliar essa discussão com vocês. Esse vídeo aqui é muito importante, a participação de vocês. Deixa o seu like, deixa o seu hype, deixa o seu comentário. Essa aqui é a parte fundamental mesmo para a gente ampliar essa conversa. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador, um financiador do Toque Passa. A gente conta com a sua colaboração para manter esse trabalho vivo. E vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, eu tô um pouquinho desacostumado, né? Quando eu tava no Super Bowl, ficava mais fluido para você fazer, né, os vídeos todos os dias, conversar. Eu não sei se é porque eu estou um pouco mais distante ou então se é porque tá repetitivo, né? Sempre os Chiefs chegando lá, a gente tá com um pouquinho menos de assunto para conversar, as entrevistas ficam um pouquinho mais repetitivas, ou então sempre foi assim, eu só não tinha reparado nisso mesmo. Mas, bom, vou separar aqui alguns trechos que eu achei interessante, inclusive do Andy Reid falando nessa terça-feira, tá? Eu gravei o vídeo na terça-feira à noite para subir agora na quarta-feira de manhã para vocês. Já expliquei, né, no vídeo anterior, você pode conferir aqui. Estou com um novo emprego, então mudando um pouquinho aqui a rotina, mas eu vi a entrevista do Reid, ele citou dois pontos que eu queria destacar. Em primeiro lugar, ele confirmando que ele volta para 2005 como treinador, tá? Então o torcedor não precisa ficar com medo, a gente já falou aqui, o contrato dele foi renovado até 2029. Mas sempre fica essa expectativa, talvez ele não cumpra até o final, quando vai ser o fim? Será que se ganhar ele desiste, né? Vai se aposentar? Especulava-se isso no ano passado e ele renovou o contrato. Em março agora ele completa 67 anos, volta a ser o segundo mais velho treinador da NFL, porque o Pete Carroll está de volta à liga e é o mais velho, mais idoso dos treinadores. E ele disse que não tá ficando porque tá interessado em ser o maior vencedor, que quer passar o Belichick, como tá em segundo, né, o Belichick. Não, ele falou que ele gosta de ensinar, né, e ele gosta de estar ali ao redor, estar junto com as pessoas, e é muito bom mesmo, é viciante, né, como disse o amigo Everaldo Marques certa vez, a cachaça é forte e você não quer largar, não, sabe? Então o Andy Reid, te entendo totalmente, né? 67 anos vai fazer o quê? Ficar em casa? Não. Vai trabalhar mesmo, é assim que funciona. E ele falou também sobre o fator importante que foi ter o Alex Smith ajudando nesse desenvolvimento do Mahomes, né? Não aquela questão que muita gente fala que ele vai treinar, né? Que você pega um quarterback para treinar o calouro. Não, você não treina ninguém treina ninguém. Você molda o cara pelo exemplo. E era o papel fundamental do Andy Reid nessa, do Alex Smith, segundo o Andy Reid, né? Falou que o Mahomes tinha qualidade, não duvida que teria condições de entrar em campo como calouro e apresentar o futebol americano que apresentou, mas ficar um ano ali observando a ética profissional do Alex Smith, tanto dentro quanto fora de campo, vendo como o cara agia, como que precisa funcionar dentro da NFL, ao mesmo tempo também que você vai observando as coisas de diferente que tem a NFL com relação ao college football, tudo isso foi fundamental para o desenvolvimento do Mahomes. Também acho que o Mahomes não é sorte, né? Mas assim, ele tem que agradecer por ter caído numa franquia estruturada, com um baita treinador que é o Andy Reid, uma das mentes, talvez a melhor mente do futebol americano na atualidade. E isso colabora demais para que ele chegue nesse nível que ele está. Também tivemos o Kareem Hunt falando, né, agradecendo a equipe dos Chiefs pela segunda oportunidade que tem na equipe. Ele que foi draftado pelos Chiefs na terceira rodada do draft de 2017, foi dispensado em 2018, quando vazou aí, quando apareceu, né, o vídeo dele agredindo uma garota no corredor de um hotel em Cleveland. Foi dispensado, depois foi para lá, para cá, foi para o Cleveland Browns. Não teve uma temporada tão incrível assim, estava só treinando, aí o Isaiah Pacheco foi lá, se machucou e o Kareem Hunt foi chamado de volta, teve uma boa oportunidade, aproveitou 200 carregadas, 728 jardas, 7 touchdowns na temporada regular, em 13 jogos na temporada regular, depois nos playoffs 108
jardas conquistadas, 2 touchdowns também na pós-temporada, e agora ele tem a chance de conquistar seu primeiro anel de Super Bowl, né, com a equipe que o draftou, mas não naquela primeira passagem, numa obra do acaso. Aqui seria mais ou menos para o Kareem Hunt. Então, legal. Não vou comemorar porque a gente sabe muito bem os motivos que levaram o Kareem Hunt a ser dispensado do time, né? Não é um exemplo de pessoa, mas eu entendo que o cara, né, superou isso daqui, então é legal ver o crescimento da pessoa depois de uma besteira que ele reconheceu também que fez de errado. E para fechar aqui a parte de notícias, a Associação dos Árbitros da NFL, a NFLRA, chamou de insulto as teorias conspiratórias de que existe um favorecimento para a equipe do Kansas City Chiefs. Aproveitou o coro que começou aí com o Roger Goodell. A gente conversou na segunda-feira sobre a entrevista do Goodell falando que não tem ajuda, que não tem, né, time beneficiado e não sei o quê. Mas aí o pessoal aproveitou também e falou que achou que é um insulto e um absurdo você ouvir teorias de que existem 17 times de arbitragem, 138 profissionais, todo mundo formando um grande conluio aqui para favorecer um time, para favorecer um jogador, né, especificamente. Então ele falou que tem, normal, né, coisa de jogo que erra, se acerta, né, quarterback erra um passe, o árbitro pode errar uma chamada. Ah, mas sempre é para o mesmo lado. Às vezes a gente esteja reparando mais para aquele lado, né? Eu acho que acontecem muitos erros de um lado para o outro. Claro, várias discussões, a gente já teve essa discussão várias vezes, mas está aqui. Só queria trazer a palavra então da NFLRA. Não vou entrar mais nesse papo não, pelo amor de Deus, vamos falar de futebol americano. E vamos lá também, eu vou tentar atualizar mais vocês, se pintar alguma coisa interessante. Como eu disse, eu tô achando que as entrevistas estão um pouquinho... a gente tem pouca novidade. Esses dois times se enfrentaram no Super Bowl há 2 anos. Os Chiefs estão pela 3ª vez consecutiva no Super Bowl. Resta muito pouco para você conversar, né? Mas eu estou tentando manter aqui o canal, né, vivo em primeiro lugar e pensar. Eu estou precisando da ajuda de vocês para formar o meu palpite. Tá complicado, cara. Tá complicado. Eu vejo esse Super Bowl muito equilibrado. Já falei no vídeo da segunda-feira. Acho os dois times melhores do que eram há 2 temporadas, né? Que estava lá em Glendale, no Arizona. E nossa, tá difícil. Eu estou tentando separar alguns pontos. Eu quero debater com vocês. Vocês podem ter outros aspectos que podem achar determinantes para essa decisão. E é claro que todo mundo vai errar e vai ser uma quinta, sexta coisa que ninguém pensou que vai acabar decidindo o Super Bowl. Mas vamos lá, vou começar apontando aqui. Um fator que me leva a pensar na vitória do Kansas City Chiefs acho que o principal deles, tá? É o fato desse time jogar leve. Ele joga completamente sem peso. A gente está colocando uma importância muito grande na questão do three-peat. Claro que o time quer ganhar o tricampeonato consecutivo, algo inédito, algo histórico, mas eles não têm nada a provar a ninguém, né? Os Chiefs já são muito fortes, já é uma dinastia, já conquistaram um bicampeonato, que já também é uma coisa rara, não acontecia fazia 20 anos, já conquistaram, chegando em mais um Super Bowl. Eles não têm nada a provar para ninguém, nada, absolutamente nada. É um time que é muito forte e não tem nas costas um peso de... Eu sempre achava que quando os Patriots, né, meu time, ganhava um Super Bowl, o outro ano entrava mais leve. Falei, bom, se não ganhar esse ano, tranquilo, a gente ganhou ano passado, não tem pressão. E imagina agora a equipe dos Chiefs, que ganhou 1 ano, ganhou 2. Claro, tá sonhando, quer o feito inédito, mas joga para marcar mais ainda o nome na história, conquistar algo que ninguém conquistou. Se você não conquistar isso, tudo bem, não sou só eu que não conquistei, ninguém mais conquistou, é muito difícil ganhar um tricampeonato consecutivo e a gente chegou lá, bateu na porta, brigou por esse título, então eu acho que entra com muito mais leveza. Os Eagles entram com o pensamento da revanche, a gente ouviu o Jalen Hurts falando que, nossa, tá motivando ele, que não sei o que você perde e aí você entra mais motivado. Sim, mas às vezes o ódio leva àquele fator que é a faca de 2 legumes, né? A faca de 2 gumes, que, sei lá, começa a dar errado, você pode acabar se complicando até mesmo por essa conta. Nossa, eu vou perder de novo para esses caras, não posso perder de novo. Então eu acho que essa leveza para os Chiefs, que entram com um baita de um time e com uma certeza, tá? Esse time é forte esse ano, esse time vai ser forte o ano que vem. Os Chiefs não fizeram um all-in, os Chiefs não têm 700 mil
contas a pagar no ano que vem ou no outro ano, né? Não, esse time está indo dentro de uma razoabilidade. A gente viu o time fazer muito mais esforço para conquistar um título e os Chiefs estão aí acumulando um troféu atrás do outro sem ter esse problema pensando no futuro, né? Claro, uma conta ou outra vai ter que chegar, mas não é nenhum absurdo como outras equipes que não conseguem pagar as contas até agora de coisas que foram feitas lá no passado. Dos Eagles, eu não queria cair no óbvio, mas eu acho que um fator que me faz pensar que esse time pode ganhar é o Saquon Barkley. Né? É um jogador absurdo, é um jogador que tem mais suas 2.000 jardas numa temporada regular. Eu gosto muito desse grupo ofensivo como um todo, né, da equipe do Philadelphia Eagles, mas acho que o Saquon Barkley ele é o grande cara que pode levar esse jogo para outro lado. Né? Já falei aqui que o Spagnuolo nunca cedeu um jogo de 100 jardas, né, conquistadas para nenhum jogador em playoffs. Mas o Saquon Barkley é um cara que tem essa capacidade. A gente viu ele durante a temporada, o quanto ele consegue fazer de coisas diferentes. A gente está falando de uma linha ofensiva que é muito boa também, que pode ter seu problema ou outro dentro desse miolo aqui por conta de lesões, mas você está falando do Lane Johnson, você está falando do Jordan Mailata, são jogadores que são muito capazes de abrir caminho, de proteger também o quarterback, de evitar o tackle para a perda de jardas, dar um espacinho e aí engatou a segunda marcha. Parar o Saquon Barkley é uma coisa complicada. O cara vai estar empolgado, aniversário dele, né? Vai estar animado para esse jogo. Eu acho que ele tem grandes chances de chegar nesse jogo e acabar sendo apontado como um MVP. Entendeu? Ele tem armas para isso. Ele pode conquistar 2, 3 touchdowns numa partida, conseguir corridas de mais de 20, 30, 40 jardas. Não seria surpresa nenhum se ele conseguisse isso. E outra coisa, né? Às vezes ele nem consegue esses números tão absurdos, mas a presença dele, a forma como ele se impôs durante toda a temporada, ajuda também a abrir o playbook dessa equipe do Philadelphia Eagles. Você tem A.J. Brown de um lado, você tem Devonta Smith do outro. Eu acho que ajuda bastante. Você tem esse risco, do cara pode correr. Então eu vou lotar o box. Não, mas peraí, eu tenho 2 caras bons do lado. Então eu não posso descuidar do fundo também. O que eu vou fazer? É uma parte que vai ser bem interessante nesse jogo. É um desafio que o Saquon Barkley vai entregar, né? O ataque dos Eagles é um desafio interessante para os Chiefs, mas se tem um time que pode encarar, se tem um coordenador defensivo que é capaz de preparar um plano de jogo capaz de parar esse ataque dos Eagles, é do Steve Spagnuolo, né? Spagnuolo é um cara sensacional. Bom, quem que acompanha a NFL minimamente já sabe todas as credenciais dele, tudo que ele já fez, toda a capacidade dele, talvez a melhor mente defensiva da atualidade. É um baita de um treinador defensivo, é uma coisa incrível. Eu fico imaginando, eu queria poder acompanhar, sabe, aqueles especiais na Netflix, da Amazon, e você sentar e ficar assistindo o que ele está preparando para essa semana. Porque tem material. Certamente tem coisa que tira da cartola e faz alguma coisa espetacular. A gente está falando, lógico, de uma defesa que tem peças de sobra. Né? Você tem o Chris Jones, que é a cara dessa defesa, um jogador de muita qualidade, mas o Omenihu voltou e dobrou a capacidade do time de conseguir sacks, dobrou o número de sacks. Você está falando do Karlaftis também, a pressão chega com muita facilidade graças a esse grupo. Mesmo quando o Omenihu voltou, dobrou a quantidade de sacks, ao mesmo tempo que diminuiu a quantidade de blitz, porque você tem capacidade de mandar menos jogadores e gerar o mesmo tipo de pressão, e é isso tudo que o Spagnuolo ama, né? Aí você tem lá no fundo o McDuffie, você tem o Watson, você tem um grupo extremamente inteligente. O que a gente tem visto do Spagnuolo criar sistemas defensivos que confundem completamente a leitura do adversário é uma semana após a outra. O Josh Allen ficou perdido em vários momentos, não conseguiu identificar aquela blitz na jogada decisiva da final de conferência. Todo mundo acaba se atrapalhando um pouquinho de tentar ler essa defesa da equipe do Kansas City Chiefs. Então acho que o Spagnuolo vai ser de novo, né? E como eu já comentei na segunda-feira, comentei com o Ivo também na nossa live, faltam elogios para a defesa dos Chiefs.
eu acho que é justamente porque a gente já admitiu que essa defesa é muito forte e a gente espera só o melhor dela. A gente só espera ela jogando em altíssimo nível. Então, quando ela joga em altíssimo nível, a gente fala assim, ok, é a defesa dos Chiefs. É exatamente o que eu esperava dela. Né? A gente não se surpreende mais no quão bom ela é. O Espanholo é o melhor coordenador defensivo, né, nessa decisão, sem sombra de dúvidas, mas o gap não é tão longe assim para o Vic Fangio, que é o coordenador defensivo da equipe dos Eagles. Tá? A gente está falando de outra mente defensiva muito boa. Seria legal fazer um especial. Que defesa não vende, né? Ninguém vai comprar. Nossa, vamos acompanhar a semana dos coordenadores defensivos, mas eu adoraria ver como esses dois estão se preparando, né, para enfrentar o Saquon Barkley e esse ataque dos Eagles de um lado, para enfrentar o Mahomes, que talvez seja o melhor jogador da atualidade, né? Em atividade, acho que ninguém vai discutir isso daqui. Talvez não tenha tido a melhor temporada do mundo, mas é das mentes mais geniais, ainda mais quando chega essa hora da decisão. E aí você está falando de um grupo muito bom também. Vou colocar o nome, para não ficar o coordenador defensivo de um lado para o outro, alguém que pode ser um grande nome para a equipe do Philadelphia Eagles é o Jalen Carter. Tá? Ele já ganhou 2 campeonatos nacionais no college football, tem encarado marcação dupla em vários momentos durante a temporada e consegue superar. Ele deu entrevista recentemente, perguntaram para ele como parar o Mahomes, ele falou assim, o jeito bom é sacá-lo, né? E tá bom, obrigado, parabéns, capitão óbvio, né? Mas assim, ele tem ajuda de muita gente boa. Você não vai ter só o Jalen Carter para se preocupar. Você está falando do Milton Williams, do Nolan Smith, do Zac Baun também, jogadores que conseguiram bons sacks, bons números ao longo da temporada, que levam muita pressão, que ajudam também o Vic Fangio a não ter que apelar para a blitz sempre. Ele sempre vai dosando muito bem a quantidade de jogadores que vai atrás do quarterback para conseguir tirar a leitura, né, e tirar as opções de um passe mais rápido. Isso aí vai complicar mais o Mahomes, vai fazer ele sair do pocket, saindo do pocket e olhando para o fundo, não tem ninguém, vou correr, o que vai acontecer nesse jogo? Pode trazer um fator interessante, por isso eu estou colocando o Jalen Carter, mas é um grupo como um todo. E, assim, contra essa linha ofensiva dos Chiefs, talvez a missão seja um pouquinho mais facilitada, que ela não é tão boa. Não estou falando que ela é a mais horrível de todos os tempos, né? Acho que já vimos linhas ofensivas piores no Super Bowl, que foi o caso do Cincinnati Bengals. Ainda dá para ser melhor, né? Mas a gente está falando do Caliendo, né, o Jamon Taylor, que eu acho fraquíssimo, o Trey Smith, são jogadores que são o grande ponto de perigo para a equipe do Kansas City Chiefs. Claro que o Andy Reid é uma mente genial e está pensando em todas as alternativas, as soluções para esse problema. O Mahomes é um cara que é capaz de adaptar. Os Chiefs têm uma capacidade muito boa de fazer uma primeira leitura e até sair de buracos porque consegue reestruturar, mudar o tipo de plano de jogo, as chamadas ofensivas muda, é um time que se adapta ao longo do tempo, é um time que é favorito, que joga no seu estilo, mas que não tem problema nenhum em fazer adaptações, né? Não tem ego, não tem vaidade de treinador, de não, eu planejei desse jeito, eu vou ganhar desse jeito. Eles mudam, não tem problema nenhum. Pode começar de um jogo, o jogo de um jeito e mudar completamente depois. E aí eu vou colocar o Travis Kelce, que é uma peça fundamental. Ele pode ser o MVP desse jogo. O Travis Kelce já falou que não vai aposentar, que não é o último jogo dele, que não vai ser nada disso aqui, né? Ele ainda tem lenha para queimar, segundo o Travis Kelce. Mas a gente não pode descartar que talvez seja o último Super Bowl do Travis Kelce, talvez ele não tenha mais uma nova chance, né? Não tá ficando mais novo também, já tá com 35 anos, é uma idade bem avançada para um tight end, para um jogador, né, um skill player aqui, é complicado você imaginar que ele vá ter muito mais tempo na NFL. E a gente falou que esse ano ele caiu, né, de produtividade, mas ele teve 97 recepções, teve 823 jardas, tá? Não passou das 1.000, mas foram 823, 97 recepções e invariavelmente, meme até, né? Parece que ele fica lá andando assim, a galera esquece dele e aparece livre para receber uma bola. Então, claro que a dupla com o Mahomes é um grande fator, o Mahomes tem... Vamos lá, se eu tivesse que apostar em alguém para ser o MVP, seria o Mahomes, porque, né, é provável que ele ganhe, caso os Chiefs ganhem o jogo, seja por conta dele, mas o Travis Kelce
sei lá, ele tem um jogo mais apagado contra o Buffalo Bills, com 19 jardas apenas, mas uma semana antes ele tinha tido 117, aparecendo livre no meio do campo. Você não sabe como, mas ele aparece no meio. Né? Então vai exigir uma atenção redobrada da defesa dos Eagles para conseguir parar o Travis Kelce. O cara vai estar empolgado lá, sei lá se ele vai pedir em casamento ou não a Taylor, mas vai jogar como se fosse a última partida. Por mais que não seja a última partida da carreira, pode ser o último grande palco para o Travis Kelce e não vai passar batido não. Ele é um cara acostumado, é um ambiente natural dele do Mahomes e eu acho que ele vai brilhar sim nesse jogo, tem grande potencial de brilhar e acabar sendo MVP. Assim como podemos ter o Jalen Hurts, tá? Eu quis destacar o Jalen Hurts por último aqui, porque o Jalen Hurts seria o MVP daquele Super Bowl, né, lá em Glendale. Foi muito bem no jogo, não fosse ter perdido o jogo, que é um grande detalhe, ele seria o MVP, fez uma partidaça. Então é um cara que eu não acho que vá sentir o Super Bowl, já esteve lá, já foi bem, né, e poderia ter ganhado o título. E eu não considero ele elite. Tá? Eu não vou colocar ele no papo com o Mahomes, com o Josh Allen, com o Lamar Jackson, mas ele é bom. Muitas vezes ele é subvalorizado, mas principalmente por algum momento ele ter sido supervalorizado. Acho que o começo da carreira dele ninguém dava nada para ele na equipe dos Eagles, ele tem aquele ano maravilhoso, coloca o time no Super Bowl, e aí todo mundo já é, porque a gente tá muito no 8 e 80, e ele não é nem 8 nem 80, né? Ele tá ali no meio, tá numa boa, ele é uns 60, uns 70, sem problema nenhum. Você pode ser campeão desse jeito, tendo as armas, como eu falei, você já tem 2 bons recebedores, você tem um bom jogo terrestre, você tem uma boa linha ofensiva, e você dando essas condições, o Jalen Hurts, ele é um cara que tem cometido menos erros, né? Tem sofrido poucos turnovers em playoffs, fez uma partidaça contra o Washington, foi 246 jardas passadas, um passo para touchdown, correu bem também com a bola, conseguiu fazer bastante coisa, né? Correu para 3 touchdowns, tudo bem, tem o touch push aqui no meio, mas tem esses números muito bons nesse jogo, e ele é uma boa opção sim, ele é uma boa opção, você não precisa ter só que nos últimos anos só tem sido o Mahomes a ganhar o Super Bowl, mas ele é um cara que é capaz de dar um Super Bowl pro time, ele conseguiu deixar os Eagles em condições de ganhar um Super Bowl. Teve um turnover? Teve, mas o restante do jogo ele foi muito bem mesmo. Então eu acho que ele pode se redimir aqui, dar essa volta por cima, falou que tá com raiva, que tá pilhado, como eu disse, pode virar a moeda para o outro lado, mas eu acho que ele merece um carinho melhor também, não só do torcedor dos Eagles, acho que o torcedor dos Eagles tem um carinho pelo Jalen Hurts, mas no geral, a gente tem que parar de ser muito esse 880, ou o cara é o melhor de todos, é elite, ou então ele não serve para nada, e tem um grande espaço entre a elite e a porcaria na NFL. Né? Então eu vou colocar aqui o Jalen Hurts como um fator que eu acho que vai ser determinante nesse jogo também. Quero saber a opinião de vocês. Coloquei 3 de cada lado aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês. Me ajudem a ter ideia do que vai acontecer nesse jogo. Eu tô louco mesmo, tô louco, tá? Prometo para vocês, se tiver alguma novidade mais quente, volto ainda nesta quarta-feira. Se não, eu volto na quinta-feira. Estarei no ESPN League. Sexta-feira eu pretendo colocar os meus palpites. Vou tentar encaixar mais uma live aí com o Ivo pra gente conversar bastante. Foi bem legal na segunda-feira. Confira o vídeo da segunda-feira também, tá? Então, deixa aí a sua opinião, seu like, seu hype e aquele abraço.